Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, estudo muito bacana de comparação entre agachamento livre e elevação pélvica. Então, dois exercícios que ainda geram um certo debate nas academias. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, um estudo fresquinho, e a gente já vai ver que esse estudo realmente é muito legal. Por quê? Olha só o que eles fizeram, pessoal. Primeiro, eles selecionaram um grupo razoável de participantes, né? 34 participantes, 18 no grupo de elevação pélvica, 16 executando aí o agachamento. Um número significativo, principalmente por conta da metodologia desse trabalho. Dá uma olhada aqui, ó. Eles utilizaram tanto a eletromiografia para verificar atividade muscular, certo? Quanto ressonância magnética para verificar hipertrofia, ok? E como não se bastassem, ainda verificaram a força. Acessaram através do teste de 3 repetições máximas, tanto na elevação pélvica quanto no agachamento, para não favorecer nenhum e nem outro. Bem, esse estudo foi conduzido aí durante 9 semanas, então praticamente 2 meses, onde esses indivíduos treinavam 2 vezes por semana, aplicavam 2 estímulos por semana, né? O que deu um total aí de 15 a 17 sessões de treinamento. Bem, vamos aos resultados então, que é o que interessa para a gente. Olha só que legal. No que diz respeito à eletromiografia, então a eletromiografia verifica a atividade do músculo. Nós notamos aqui em vermelho o agachamento e em lilás aqui na figura a elevação pélvica. Deem uma olhada para todas as regiões do glúteo, ó. A região superior do glúteo, a região média do glúteo máximo, a região mais inferior do glúteo máximo e o glúteo médio. O que nós notamos aqui? Que a elevação pélvica teve maior atividade eletromiográfica em todas as regiões do glúteo máximo e no glúteo médio. Bem, nos baseando na eletromiografia, que é o único dado que nós temos por enquanto, olhando esses resultados, a gente falaria que a elevação pélvica, como está mostrando para a gente aqui o trabalho, leva a uma maior ativação de glúteo máximo. Então, que provavelmente isso levaria a uma maior hipertrofia do glúteo máximo e do glúteo médio. Então, o glúteo, no geral, a elevação pélvica seria mais eficaz. Agora, vamos dar uma olhada nos resultados da ressonância magnética. Então, após 2 meses de treinamento, o resultado da ressonância magnética nos mostra o seguinte. Dá uma olhada para todas aquelas regiões que a gente já viu. Região superior do glúteo máximo, região média do glúteo máximo, região inferior do glúteo máximo e glúteo médio. Reparem que todos os grupos aqui, ó, falando em glúteo máximo, tiveram hipertrofia. Ó. Então, lembrando, em azul, no caso aqui, elevação pélvica. Em vermelho, agachamento. Então, olha lá, a linha base está aqui, ó. Certo? Então, repare como todos os indivíduos tiveram hipertrofia. Aí, ó, né, a média dos grupos teve hipertrofia em todas as regiões do glúteo, seja com elevação pélvica ou seja com agachamento. O mais interessante é notar o seguinte, pessoal, não houve diferença. O glúteo máximo foi hipertrofiado da mesma maneira em qualquer porção, seja realizando elevação pélvica, seja realizando o agachamento. Está aqui, ó, estão iguais, ó. Certo? Não houve diferença estatisticamente significativa. O glúteo médio, praticamente a gente não observa hipertrofia significativa. Então, primeira conclusão, para hipertrofia do glúteo máximo, tanto elevação pélvica quanto agachamento são efetivos na mesma proporção. Segunda conclusão aqui, para hipertrofia de glúteo médio, nenhum dos dois parece ser muito bom. Agora, quanto à hipertrofia da coxa, ressonância magnética na coxa, aí nós já bem sabemos, né? O quadríceps não é novidade para ninguém. Agachamento. Então, olha lá, o grupo que fez o agachamento teve um resultado superior ao grupo que fez a elevação pélvica. Aí, posterior de coxa, os posteriores de coxa, olha lá no agachamento, praticamente nada. Por outro lado, né, a gente já sabe, a elevação pélvica não é um exercício para quadríceps, mesmo assim obteve uma pequena hipertrofia, mas normalmente a gente acredita mais pontos para os posteriores de coxa. E se nós notarmos aqui, o posterior de coxa, no que diz respeito à hipertrofia, também não se mostrou efetivo. Por último, quanto aos ganhos de força, nós notamos
que quando a avaliação é feita, né, a avaliação de força, 3 repetições máximas é feita no agachamento, quem consegue mobilizar mais carga nesse exercício é quem treinou com o agachamento. Enquanto quando a avaliação é realizada na elevação pélvica, quem treinou realizando elevação pélvica obteve os melhores resultados. Então, especificidade. Mas os dois grupos, em outros 2 exercícios diferentes daqueles que eles estavam treinando, obtiveram o mesmo resultado no ganho de força. Ou seja, tanto agachamento quanto elevação pélvica parecem aumentar os níveis de força muscular na mesma proporção. Obviamente, quando eu treino agachamento, eu ganho mais força no agachamento. Isso também é transferido para outros exercícios, como a gente já viu. Mas no agachamento, eu tenho um maior resultado. Quando eu faço elevação pélvica, eu ganho força para outros exercícios também. Porém, por conta da especificidade, eu ganho mais força para executar o exercício que eu estava treinando, ou seja, elevação pélvica. Legal, mas o que a gente pode utilizar do que a gente aprendeu com esse trabalho no nosso dia a dia, a aplicação prática disso? Então vamos pensar, pessoal, pensando num indivíduo iniciante. A gente sabe que o indivíduo iniciante é aquele indivíduo que vai realizar somente um exercício por grupo muscular. Essa é a recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Um exercício por grupo muscular. Esse indivíduo ele não tem capacidade anabólica para conseguir recuperar de um catabolismo muito grande. Então lembra daquela velha história. Como é que funciona o nosso organismo? Que nem a história dos 3 porquinhos, né? Catabolismo, anabolismo, supercompensação. Então, que nem a história dos 3 porquinhos, por quê? Porque a gente sempre derruba a casa, reconstrói a casa até onde ela estava anteriormente? Não. Os 3 porquinhos sempre reconstruem a casa mais forte. Então, essa é a nossa supercompensação. Então, ao longo do tempo, se eu catabolizo, anabolismo e supercompenso, catabolizo, anabolizo e supercompenso, eu vou tendo um acréscimo, uma melhora na minha força, no volume do meu músculo, na resistência muscular, no que quer que eu esteja treinando. Enfim, o indivíduo iniciante ele não consegue se dar bem com cargas catabólicas muito grandes. Por quê? Porque ele não consegue recuperar a tempo. Ele não tem um bom anabolismo. Pode ser que eu precise treinar ele antes dele estar 100% recuperado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acabar treinando esse indivíduo com um fundo de fadiga, que a gente chama, né? Esse indivíduo não estava totalmente recuperado. Então isso vai levar a uma debilidade do sistema imunológico, ou uma lesão, ou ambos. Então eu devo respeitar aquela recomendação de um exercício por grupo muscular. Ok? Pensando nisso, a recomendação é de 2 a 4 séries por exercício. Sendo assim, nessa situação, eu iria optar pelo agachamento. Por quê? Porque além do glúteo máximo, o agachamento me traz um ótimo estímulo para o quadríceps. E como eu tenho poucos exercícios sendo realizados para esse indivíduo, eu maximizo o tempo e o meu resultado, treinando 2 grupos musculares ao mesmo tempo. Já pensando no indivíduo intermediário, é aquele indivíduo que já faz ou já pode realizar mais séries por grupo muscular. Consequentemente, mais exercícios por grupo muscular. Portanto, para esse indivíduo, eu já poderia optar não por um ou por outro. Eu optaria por um mais o outro. Esses 2 exercícios se complementam, né? Aí sim eu vou conseguir um número maior de séries com 2 ótimos exercícios para ativação de glúteo máximo. O mesmo é válido para o quadríceps. No agachamento, já estaria fazendo uma parte do meu treino de quadríceps. Eu complementaria com outro exercício. Quanto aos indivíduos avançados, a mesma situação, né, pessoal? Eu optaria pelos 2 exercícios. A somatória de um e de outro. E no caso do indivíduo avançado, talvez até um terceiro exercício, pensando no glúteo máximo e, principalmente, né, e no quadríceps. Bem, algumas considerações finais aqui, pessoal, porque muitos devem estar se perguntando. Mas por que a eletromiografia deu mais alta na elevação pélvica e isso não foi traduzido em hipertrofia? É aquilo que a gente já fala há um certo tempo. A eletromiografia ela é muito legal para a gente notar se aquele músculo está sendo ativado num determinado exercício ou em outro, né? Maiores médias eletromiográficas num determinado exercício realmente podem indicar que esse exercício ele é mais eficaz para aquele grupo muscular. Mas isso não é uma verdade absoluta. Pode ser que exista um certo limiar que nós devemos alcançar
para que haja uma boa ativação daquele músculo, a fim de já chegar na capacidade máxima daquele indivíduo, para que ele possa hipertrofiar. Lembra que nós falamos do catabolismo, anabolismo e supercompensação. Às vezes nem sempre uma ativação muito mais alta, o que significa provavelmente um catabolismo também mais alto naquele grupo muscular, vai gerar uma situação mais favorável. Como eu falei, provavelmente existe um certo limiar, e isso pode ter acontecido nesse trabalho, né? O agachamento já chegou naquele ponto máximo, que é o ideal para a hipertrofia muscular. Acima disso, o estudo mostrou que pelo menos em 2 meses de treinamento não surtiu resultado além daquele alcançado pelo agachamento. Outros pontos a se considerar, né? Aí conversando com alguns colegas, né, o professor Paulo Henrique King, a minha esposa, Giovana Machado, né, que é mestra em biomecânica, eles fizeram considerações que eu achei muito pertinentes. Por exemplo, por que provavelmente teve uma maior ativação na elevação pélvica? Existem alguns porquês, né? Pode ser que esses indivíduos que nesse trabalho eram iniciantes, como eles não estavam acostumados com o treinamento, e lembrando que a eletromiografia foi feita no primeiro treino, o agachamento é um exercício mais complexo para você estar realizando, né? Então pode ser que essa primeira vez realizando o agachamento, nem que se não fosse a primeira vez na vida desses indivíduos, é um exercício mais difícil de se realizar. Pode até ser então que a falta de consciência corporal desses indivíduos possa ter atrapalhado a ativação de glúteo máximo. Seria legal nós vermos a eletromiografia depois de 2 meses, para ver se essa hipótese seria plausível. Segundo ponto, né? Aquele ponto de conforto articular que a gente fala. No agachamento você não tem uma tensão muscular igual durante todo o movimento, diferente da elevação pélvica, que você tem uma homogeneidade nessa tensão muscular durante mais tempo do movimento. Isso pode estar gerando esse maior pico aqui na atividade eletromiográfica. De qualquer maneira, o que importa para a gente está aqui, né? A resposta que a gente espera está aqui. É o objetivo final, a hipertrofia, no caso desse estudo. E na hipertrofia nós vimos que não houve diferença. Ok? Então, pessoal, para concluir, agachamento ou elevação pélvica. Falando em glúteo máximo, os dois são ótimos. Falando em quadríceps, eu vou no agachamento, sem sombra de dúvida. Então, que a gente saiba utilizar ou um ou outro, e quando necessário os dois em conjunto. Ok? Beijo para todos, fiquem com Deus, até a próxima.